gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô querendo trazer os meus livros de janeiro e já vou adiantando que foram vários. Esse mês foi um mês produtivo para minha leitura, eu consegui sair de uma ressaca literária que eu estava por muito tempo no fim do ano, principalmente porque eu estava fazendo meu TCC, então meu foco estava todo nele e acabou que eu deixei de lado os meus livros para o hobby, né? E fui ler apenas aqueles que eu era obrigada a ler. Mas enfim, vamos lá pro vídeo. Aproveitei, já pedi meu matcha, né? Porque não tem jeito. Adoça meu dia. E é isso. O primeiro lido de 2026, na verdade, ele foi um finalzinho de 2025 para começo de 2026, que foi o Como Salvar um Mafioso, da Olivia Uvie-Plais, que ela é uma autora nacional, então eu peguei ele no Kindle Unlimited. E assim, eu pensei no quê? Achei a capa bem divertida e a ideia também. Nossa, resgatando um mafioso que está à beira de morrer. Beleza, vamos ler. E assim, foi bem isso mesmo. Como ponto positivo, a gente pode dizer que realmente ele foi muito leve e não me preocupei muito em pensar nele, o que me garantiu conseguir sair da ressaca literária com tranquilidade. Outro ponto positivo é que ele tem uma boa protagonista, então eu me identifiquei muito com ela em alguns aspectos, em outros não, mas tipo assim, você conseguia entender por que ela tinha tais reações. E por fim, a piada de que ela gosta de livro com mafioso, então essa piada acaba sendo engraçado porque, por exemplo, aí o mafioso que é o mafioso, ele começa a ler os livros dela, e aí ele vai falando o que é verdade e o que não é, e aí ele fica assim, meu Deus, tem alguém que é infiltrado na nossa máfia e tá falando sobre esses livros, porque tá tudo certo, e aí ele quer matar as autoras, enfim, é uma piada bem engraçada. Como pontos negativos, eu vi alguns erros ortográficos e gráficos, então assim, pontuação, vírgula, alguma coisa assim, mas eu deixei passar, mas acabou que me incomodou um pouco. E eu achei um pouco forçado algumas brincadeiras e um pouco apressado para chegar no momento em que ele se apaixona de fato por ela e enfim. Mas foi uma leitura divertida, então é um 3,5 e é isso. Bom, aí depois disso eu já engatei numa segunda leitura, que foi um livro que eu não lembro agora onde eu achei, se foi rolando o Scooby, e aí aparece aquelas recomendações de novos livros que foram lançados, eu acredito que sim, que é o A Dupla Perfeita, da Ivy Bailey, e assim, é muito despretensioso que eu fui pegar, porque eu tinha acabado de sair desse outro livro que era muito leve, muito bobinho e tudo, e esse também foi leve, também foi bobinho, mas me surpreendeu, porque ele trata de coisas que me tocam. Então, por exemplo, a protagonista, eu me identifiquei com ela em alguns momentos, principalmente no sentido de ela querer nunca errar e nunca pisar na bola e ter esse medo, essa falha e a questão da família para ela também é um impedimento. Então, acaba que eu me identifiquei nesse sentido. É bom porque é enemies to lovers, né? Então eles são vizinhos que se odeiam, mas só um lado odeia. E assim, maravilhoso. E também é young adult. Então assim, por exemplo, não é nada pesado. Um adolescente, eu acredito, de 15, 16 anos pode ler tranquilamente. Eu gostei que o fato de ser ambientado no tênis, ele traz um ar diferente. Eu que, por exemplo, convivo muito com o beach tênis, fiquei muito familiarizada com as regras do set, do game. Então pra mim foi fácil, mas pra quem nunca conheceu o mundo das competições, do tênis ou do beach tênis, é basicamente isso mesmo. E como pontos negativos, eu trouxe aqui que ele é muito curto, então assim, eu fiquei com gostinho de quero mais, eu fiquei com gostinho de poderia ter desenvolvido melhor. E quanto ao desenvolvimento dos personagens, eu acredito que o desenvolvimento do Haley, que é o protagonista masculino, foi um pouco pecado, sabe? Ficou um pouco ali na falta. Eu acho que a protagonista foi muito bem desenvolvida, então a gente sabia exatamente por que ela sofria. E o protagonista masculino, a gente fica tipo, ele dá uns indícios de que ele tem uma questão ali com a mãe dele, mas é só isso, pronto, acabou. Então eu acho que talvez se ele fosse um pouquinho mais longo o livro, poderia ter conseguido abarcar toda essa questão do protagonista,
e não ficar com essa vontade, sabe? Que eu quero mais. Então, pra mim, mesmo com isso, foi 4,5. Então, pra mim, foi muito, muito bom. Depois disso, eu fui pra Jogos da Coroa, da Angelina Safitri, não sei. Eu sei que ela é uma autora nacional e esse era o primeiro livro dela. E eu gostei bastante, eu peguei ele no Enche Seu Kindle. E provavelmente já tem, 1 ou 2 anos que eu tenho ele. E aí eu falei, gostei da capa, realmente foi a capa que me chamou a atenção, eu nem li sinopse nem nada. E aí eu falei, vou ler. Então, como os pontos positivos, eu gostei da ambientação. É realmente, assim, uma boa ambientação, é uma preparação a nível de La Gringa, né? Pra quem não diz que autoras nacionais não conseguem fazer livros com muita ambientação diferente daquilo, né? Porque, por exemplo, não se passa aqui no Brasil, se passa em Londres, se eu não me engano. Mas eu gostei bastante. Os personagens secundários são incríveis. Assim, você consegue amar eles também, você consegue ter carinho por eles, você consegue gostar das famílias, das amizades, você consegue sentir várias coisas por várias pessoas diferentes e não só focar no casal. E como ele é um pouquinho mais longo, se eu não me engano ele tem 500 a 600 páginas, conseguiu colocar junto a algumas situações delicadas de modo não superficial, mas também de modo não muito abrasivo. Então, por exemplo, um spoiler aqui que não vai afetar nada, né? É que, por exemplo, o protagonista ele tem daltonismo. E aí, por exemplo, ela poderia fazer todo um mousse sobre isso e falar, que sei lá do quê, e sabe, fazer um drama e fazer uma questão à parte, mas não, ela naturalizou, ela normalizou. Ele fala daquilo, não abertamente, isso não significa isso, mas quando ele solta, soltou. É um fato da vida dele. Então, várias coisas, principalmente do protagonista masculino, a gente vê isso, que são situações delicadas, que se tem que ter um cuidado na hora de escrever e de se falar, mas que não devem ser problematizadas. Não é um nível de problematização. E aí você consegue só ter eles como características. Então, eu achei bem legal, isso foi um ponto muito positivo pra mim. O protagonista masculino, como eu estava falando, foi talvez de longe a coisa mais legal que eu percebi do livro, porque ele foge do convencional. Ele foge do mocinho carismático ou do bad boy carismático que só gosta da garota e pronto. Ele só gosta da garota e pronto. Mas ele foge do convencional mesmo assim. Então ele tem seus demônios, ele tem seus problemas, ele tem suas faltas de noção, mas ele também é divertido, ele também tem amizades. Então assim, sabe, uma situação que pra mim eu gostei, foi um ponto positivo. O ponto negativo é porque é um pouco engatilhado, tem alguns assuntos ali, para além desses que eu falei que ela foi com leveza, que eu gostei bastante, tem um específico que ele é muito pesado, então eu não indicaria pra todo mundo esse livro, sabe? É bom você olhar a lista de gatilhos antes de ler, mas se você não tem nenhum problema com os gatilhos que estão lá, eu super recomendo, é um livro forte, é um livro de boa escrita, e assim, foi 4,5 quase pro 5, tá? Faltou assim, quase nada pra ir pro 5. Bom, continuando, né? O próximo livro que eu li depois de Jogos da Coroa, aí eu demorei acho que uns 2 a 3 dias entre isso, porque eu tava numa... Tipo assim, eu li muitos livros de uma vez, e aí eu falei, não, vou dar uma pausa, aí eu dei uma leve pausa, mas eu continuei depois com Assistente e Aprendiz do Vilão. Eu li eles em sequência, né, que é o primeiro e o segundo de Aprendiz do Vilão, de Assistente do Vilão, perdão, e é da Hannah Nicole Maher, não sei o nome dela, mas eles estão bem alta, principalmente no TikTok. Então eu decidi dar uma chance pra esse livro, que é bem hypado, e eu gostei. Então, como pontos positivos, eu trago aqui que ele foi muito divertido. Então, teve horas assim que eu ria muito. Juro, acontecia tal coisa, e aí eu ficava assim, meu Deus. E tipo assim, isso claramente pode acontecer na vida real, só que era uma fantasia, né? Na verdade, ele é uma romantasia, então eu achei muito divertido. Tem bons personagens secundários também, assim como Jogos da Coroa, então eu gostei que eu consegui me aproximar, eu consegui entender as pessoas e suas motivações, assim como eu consegui odiar personagens secundários, então assim, foi muito intenso pra mim. E isso fica bom, porque mesmo sendo uma fantasia, eu não sinto só que eu tô vendo
o romance acontecendo, sabe? Eu sinto realmente, nossa, tem uma vida entre eles e tá tudo certo. O vilão, ele é o menor dos problemas de todo mundo ali. Realmente, o vilão não é nada vilanesco. Ele é super cômico, o passado dele que o fez assim. E você acaba entendendo o que aconteceu de fato e você acaba ficando até com dó, né? Mas muito bom. Os plots. O plot final, principalmente, foi um ponto positivíssimo pra mim, não esperava. E quando eu sou surpreendida com plots, eu já coloco assim, pronto. Já foi muito bom pra mim, porque é difícil eu me surpreender. Essa ideia do casal proibido também é muito legal. De tipo assim, ele sabe que ele não pode ter ela, mas ele não consegue ficar longe dela, sabe? Isso pra mim eu adoro, principalmente no mundo das fantasias, no mundo, né, da ficção. Como ponto negativo, eu não sou muito de fantasias, então assim, eu já li pouquíssimas fantasias e romantasias também, mas assim, não sou muito, sou mais da distopia, sou mais da ficção científica, mas consegui ler bem, o começo foi um pouco puxado por conta disso e acabou que atrapalhou, mas depois eu falei, não, eu vou tentar mais um pouco e deu certo, tudo certo. Pra esse livro eu dou nota 4,5. E o 2, né, que eu falei que eu li em sequência, eu também dou 4,5, mas eu acho que eu gostei mais do 2 do que do 1, porque como eu já estava familiarizada com a história, eu já estava esperando como ia se desenrolar certas coisas que aconteceram no primeiro, então os novos plots que vieram também me agradaram, e agora é isso, terminei o segundo já querendo saber do terceiro, e eu sei que já tem o terceiro, eu tenho que ler ele, mas eu dei uma pausa porque eu li os dois muito rápido. Voltei, gente. Aconteceu um probleminha com a minha memória do celular, mas já tá tudo resolvido. Vamos terminar o vídeo. Então, continuando. Depois de Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão, eu dei uma pausa e tava sem ler por uns dias porque eu viajei. Aí na viagem, no fim mais ou menos ali de janeiro, o Clube do Livro falou o que ia ser o livro do mês de fevereiro e seria A Crisálida Dourada, da Helena Lopes. E eu já tinha ele, acho que há uns 2 anos, eu peguei no Encha Seu Kindle também. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu já tenho ele, eu vou já começar a ler. Então, né, já tinha um certo interesse. Comecei a ler o do Clube do Livro, que tanto que acho que é só semana que vem que a gente vai debater ele. E eu li tem umas 2 semanas, porque eu li ainda em janeiro, fim de janeiro para começo de fevereiro, mas enfim. Quanto ao livro, os pontos positivos que eu achei interessante é a ambientação, como eu tinha falado anteriormente. Tem uma leve dificuldade com fantasias, então eu achei que é uma fantasia muito bem ambientada, não é muito difícil de se entender os mundos, os poderes, quem é qual, não achei difícil. É um livro nacional, né, pra quem não entendeu. E eu falei assim, cara, esse é um ponto positivo que eu tenho que anotar, é a amizade da Kalina, que é a protagonista, com o Nox, o Gael e o Kai, que são personagens secundários. E assim, cara, a amizade deles é para além da fantasia, para além de tudo que vocês imaginarem. Parece que é uma conexão, assim, que eles por por ela por eles. É uma coisa, assim, linda, única, e eu gostei muito. Eu achei que é um ponto totalmente positivo da história. Os protagonistas, eles são fortes, e isso é bom porque você gosta dos dois. Não existe essa, porque eu acho que é uma crítica meio forte que eu vejo nas fantasias, é de tipo, a protagonista não é tão forte quanto o protagonista da relação, sabe, os principais. E nesse caso eu não achei, eu acho que a Kalina é muito forte, ela passou por muita coisa, ela é uma personagem feminina, talvez uma das mais fortes que eu já conheci, e eu gosto muito disso. Ela me lembrou a protagonista de Supernova, que eu vou deixar aqui, a capa, o nome certinho, que é uma distopia, é uma ficção científica, na verdade, e eu gostei muito também. E eu acho que é mais ou menos essa pegada, tipo, passaram por muitas coisas, mas nem por isso ela deixa de ser quem ela é. E acho que o ponto principal, mais forte dela, no caso, que vai se mostrando ao longo do livro, é a empatia. E como que a empatia dela pelas pessoas, seja elas pessoas conhecidas ou não,
muda toda a trajetória do mundo, do cosmos, sabe? É uma coisa assim, realmente muito boa. E o protagonista masculino também é muito bom. Ele me agradou, ele tem suas questões, mas eu achei eles um casal muito forte, com personalidades muito fortes. Bom, como ponto negativo, assim como em Jogos da Coroa, eu acho que tem ali uma questão do gatilho que é um pouco pesada. E é um pouco gráfico, né? O gatilho em específico que eu fiquei meio assim. Quem não gosta também, por favor, eu peço aqui que se você tiver interesse em ler, que leia os gatilhos antes pra saber. Mas é uma história, assim, maravilhosa. E, enfim, é isso. Nela eu dei 5, apesar do ponto gatilho, porque não é um gatilho que me afeta. Não é uma coisa assim, é uma coisa forte, uma coisa gráfica, mas não é uma coisa que... Então eu achei que foi a primeira nota 5 e eu gostei bastante. Então é isso. Bom, gente, na descrição eu vou deixar os nomes das autoras, porque se eu não me engano todas são autoras mulheres. E vou deixar pra vocês também o link, por exemplo, da Amazon, pra vocês poderem procurar, ler a sinopse direitinho, porque aqui eu não quis trazer muito da história, eu quis trazer mais mesmo da minha nota e o que me agradou ou desagradou do livro. E acho que é basicamente isso. Eu tô ansiosa pra fevereiro, porque eu ainda não li nada. E é dia 11, mas vai dar certo. E é isso, gente. Se inscreva se você gostar do canal, dá o like, compartilha e até o próximo vídeo.